Presença. Oferecimento Áureo. Mais que sonhar, realizar. E Vista Azul Hotel. A Europa pertinho de você. Vivemos ainda o rescaldo das recentes eleições políticas nacionais e há muito ainda o que ser processado, digerido, metabolizado e compreendido. A gente já avança algumas primeiras compreensões desse processo histórico, dessa polarização inédita na história política contemporânea nossa, e para isso a gente trouxe de volta uma presença que esteve aqui recentemente tratando de outro tema. Na época ele tratou predominantemente de outro assunto no qual ele tem expertise, que é a teologia. Hoje nós vamos falar especificamente de uma área que ele também transita com desenvoltura, que é a área da política. O cientista político, o Everton Santiago, com quem a gente vai conversar agora. Estamos no rescaldo, né, Everton? Não dá nem para poder ainda a gente começar a, talvez, fazer diagnósticos ou prognósticos, porque é um momento ainda de assentamento de uma poeira que foi bem alta, né? Sim, Eustáquio. Primeiro, agradecer seu convite novamente, retornar aqui, muito bom. Aqui a gente aprende mais do que, né? Mas, enfim, de fato, é uma ressaca muito recente, muito precoce, para fazer qualquer análise mais profunda, né? Mas já tem alguns caminhos, alguns sinais que dá para a gente fazer uma leitura, né, do que será, né, talvez o ano de 2023 em relação ao governo federal, né? Nós tivemos uma eleição muito difícil, uma eleição cercada de dúvidas, né, onde foi disputado ponto a ponto, não houve uma diferença, né, tão grande de quem venceu para quem perdeu. E isso gera, querendo ou não, certas interrogações e certas perguntas que só a luz e a transparência pode responder. E o processo em si, ele me parece um processo muito duro, um processo muito estatizado, um processo, né, onde não há muita abertura para que a gente, de fato, né, tenha acesso a uma situação que nos coloque assim, de uma forma confortável, para dizer, não, de fato, né, aconteceu isso, foi isso e vai seguir sendo isso. Há uma polaridade que continua latejando, a verdade é essa, não é, Everton? Há um questionamento à lisura das eleições por parte dos eleitores do Bolsonaro. Há um radical questionamento a respeito da lisura das eleições, e a suspeita se aumenta na medida que, se é um processo que não tem por que ter meia revisão, por que não revisar? Por que não questionar aquela questão do código-fonte, de abrir, de comparar, de alinhar o código-fonte com o banco de dados para saber se toda aquela votação procedia? Mas aquilo ali era uma afirmação da autoridade do STF, né? Mas por que essa afirmação de autoridade? Isso não faz com que a corte se coloque um pouco acima como instância supra-poder em relação aos outros poderes, né? E a partir daí nós não temos, de uma certa maneira, um comprometimento do Estado de Direito? Pelo lado bolsonarista, vamos dizer assim, pelo lado da direita, né, há muita informação, né, e muita informação não é informação, né? Desinforma. Exatamente. Então, assim, a gente tem muita teoria, muita conspiração misturada com materialidade, né? E a conspiração, ela sempre vence a materialidade, não tem jeito, né? A mística em torno da conspiração é muito grande. No jornalismo a gente fala que a versão importa mais que o fato. Pois é. Eu não quero nem entrar nesse mérito da questão se houve, né, de fato interferência, né? Acho que os fatos estão aí para serem elucidados, interpretados, mas eu entro num fato que é a questão da transparência. Eu não tenho nenhuma dificuldade com transparência. Eu acho que o agente político, o agente público, ele não pode ter nenhuma dificuldade com transparência, quando o assunto é transparência. E a gente a pergunta que a gente se faz é essa: por que não mais transparência? Né? Quando você gasta com transparência, se a desculpa é gasto, né? Quando você gasta, não é gasto com transparência. A transparência ela traz economicidade,
ela freia, né, vamos dizer assim, a própria corrupção, né, as distorções em torno de um processo tão importante como o processo eleitoral. Ela legitima, né? Legitima. Então, ou seja, por que não mais transparência? Mas vai existir um controle sobre quem votou em quem votou em... Não, eu acredito que quando você lança luz num processo tão importante como esse, você dá segurança ao cidadão do que o voto dele de fato foi considerado, né? Você dilui essas dúvidas em torno de um processo onde a gente vai viver eternamente em cima de uma suspeição. Foi esse o resultado ou não foi esse o resultado? Então, eu acredito que quanto mais transparência, quanto mais luz se lança sobre o processo, mais tranquilidade a gente vai ter, até para o próprio vencedor do pleito, Exatamente. ter segurança para governar e legitimidade. Fundamentalmente, legitimidade. A legitimidade é uma coisa fundamental em qualquer esfera de relação de poder. Exatamente. Né? Agora, o Everton, veja bem, uma coisa que a gente percebe é o seguinte, há até uma tendência, que eu não sei se está mitigada, de radicalização. O Brasil parece que precisa se encontrar consigo mesmo, né? Eu acho que a própria esquerda no Brasil, de uma certa maneira, ela desmoralizou um conceito muito importante, sociopoliticamente falando, que é o do pacto social. O consenso das várias camadas da sociedade a respeito de uma agenda comum que envolve concessões de parte a parte. Né? Cada um transige um pouco para que se construa uma proposta, para que se consiga um pacto de convergência dos vários interesses da sociedade. Ou fazemos isso, ou será que teremos que chegar nos extremos dos eventos que plasmar e moldar as grandes sociedades, como as tragédias, as guerras civis, aquelas atitudes que, pela dor e pelo sofrimento, acabam unindo a sociedade? Um tempo atrás, essa pergunta muito pertinente, porque é o que está, né, em discussão, mas um tempo atrás, uns 2, 3 anos, eu escrevi um texto onde o título era uma pergunta: qual PT vai disputar as eleições de 2022? Né? Quem é essa esquerda? Né? Assim também como quem é essa direita? Né? É interessante, Eustáquio, que o empobrecimento da política ela ocorre justamente quando não existe diálogo. Né? Esquerda e direita no Brasil, elas não sentam para conversar. Né? Os projetos macros, vamos dizer assim, exatamente, eles são disputados, né, para que certa figura ou certo projeto tenha relevância ou não, né? Certo grupo e etc. Isso é o caos do que nós chamamos de política personal. Né? A partir do momento em que esse projeto aqui está me dando uma capilaridade política, e aí a capilaridade social ela se perde, porque o que mais interessa, o que parece, é a capilaridade política, né? Mas eu fortaleço, né, a política personal. E nós tivemos isso agora. Por exemplo, a gente tem que contextualizar essa pergunta: quem é esse Lula que chegou ao poder? Quem é esse Lula? É o Lula que ganhou a primeira eleição, que foi reeleito? É o Lula dos anos 80? Quem é esse PT que chegou no poder agora? É o PT identitário? É o PT pragmático, neopragmático? É o PT moderno? Né? É o PT que vai conseguir unir de fato esse país? São respostas que o próprio PT vai ter que elucidar, né, e criar respostas. Agora tem um fato interessante, porque eu costumo dizer o seguinte: você é cobrado da forma que você se apresenta. Quem colocou a palavra ética na política brasileira, né, quem inaugurou isso, foi o Partido dos Trabalhadores, vamos dizer assim, né? Aquele associado ali de esquerda, ética, transparência, lisura, decência, né? Quando o PT ele chega ao poder em 2002, né, quando o Lula de fato, né, assume o comando do país, uma coisa ali que a gente precisa salientar aqui foi a metamorfose que aconteceu ali. Não era mais aquele Lula, né, romântico, não era mais aquele Lula bravo, tanto que ele pragmático ao extremo. Ele mesmo se intitulou do Lulinha Paz e Amor, né? Ele trouxe um vice que, querendo ou não, representava o capital, que foi o Zé Alencar. Uhum. Então, ou seja, que PT é esse que está chegando agora? Quem é esse novo governo? Né? Uma coisa está bem evidente: capacidade de unir politicamente esse país, esse Lula não tem.
porque você tem querendo ou não, uma direita que pode não estar consolidada, mas ela existe, ela saiu dos porões, ela está nas ruas. Saiu do armário, literalmente saiu do armário. E que vai precisar, querendo ou não, de uma sistematização em relação à política, mas que vai sim, do início ao fim, né, tensionar o debate e vai fiscalizar do pé à cabeça os atos do governo. É um perfil diferente, né? É um perfil mais agressivo, é um perfil onde a palavra fiscalização parece permear melhor, vamos dizer assim. Então, não há mais aquela avenida, né, iluminada, sem trânsito. Nós agora temos alguns quebra-molas, temos alguns cruzamentos e o jogo vai ter que ser respeitado, vamos dizer assim, né? Eu gostei muito da nossa conversa aqui anterior, da metáfora do Bolsonaro como João Batista, né? Abriu um caminho, né? Ele não era o Messias. Não era o Messias, apesar né? do nome dele. Exatamente, abriu um caminho, né? Mal ou bem, abriu um caminho para que se criasse um novo cenário, para que quebrasse essa hegemonia toda, né? Que, querendo ou não, era um projeto só. Tanto quanto a antiga direita, vamos dizer assim, sim, como essa esquerda que se consolidou até os dias de hoje. A questão que está se colocando também é exatamente isso. O PT está nos trazendo, requentando as pautas que já foram, de uma certa maneira, simbolicamente, não homologadas nas eleições de 2014 e 2018 propriamente, né? E haverá terraplanismo econômico, né? Porque essa foi a narrativa que se atribuiu ao outro lá, porque se dizia que o cara era discípulo do Olavo, que eu nunca tive conhecimento, nunca tive acesso às obras dele, embora em alguns setores o tratem como intelectual de relativo fôlego. Mas no que diz respeito à economia, há um fundado temor do terraplanismo econômico, porque você viu que na experiência anterior nós colhemos a maior crise econômica de toda a história, né? Foi uma conta altíssima. A conta foi alta. Quando o Lula, por exemplo, nomeia, por exemplo, o ex-prefeito de São Paulo, né, para comandar a economia do país, o recado é bem claro, não há nenhuma novidade, né? Não há nenhuma aí se pode dizer, não vai existir aventura, mas também não vai existir ousadia, né? E aquilo que a gente chama de economia para a vida, vamos dizer assim, ela se dilui e se perde. Porque será que a economia para a vida é simplesmente o auxílio emergencial para atender a necessidade dos brasileiros que estão vivendo na mais extrema pobreza, sem oportunidade, né? Será que essa economia está linkada ao conceito de democracia, né? Onde a gente tem que, no calvinismo a gente trabalha muito isso, na preocupação com o homem, com todo homem, com o homem um todo, vamos dizer assim, né? É um processo de elevação da humanidade, né? Então será que essa economia, que não vai ser uma economia ousada, né, porque há um modelo conservador da própria esquerda em relação a isso, de não ousar, de não criar nenhum tipo de ruptura, principalmente com aquilo que eles mesmos intitularam como capital perverso. O capital ele tem dono, né? Se ele é perverso ou não depende das mãos de quem governa esse capital. Então, ou seja, a gente não tem nenhuma perspectiva ainda tão positiva, mas está cedo, né, para a gente fazer qualquer análise mais profunda em relação a isso. Porém, os atos em si já dão assim, sinais que nós não teremos aquele princípio ousado, né, de justiça social e etc, bandeiras que a gente vê muito no palanque da esquerda, né? Enfim, acredito que a gente não vai ter nada que nos surpreenda nesse ano de 2023 em relação à economia. A presença hoje do cientista político Everton Santiago, a gente volta já. Voltamos com a presença do cientista político Everton Santiago. Num regime, eu não sei se num regime parlamentarista talvez não tivéssemos, não sei se com Bolsonaro, mas com Lula não teríamos certamente um presidente respaldado por com a maioria no parlamento, né? Então, nós temos situações que se apresentam agora e que vão desaguar agora. Nós temos eleições daqui a 2 anos, né?
O PT vai precisar entregar resultado nesses 2 anos e, ao mesmo tempo, que estruturar a sua presença nesse novo pleito. Como é que você está? O que você vê disso no horizonte? Então, ele tem que fazer entregas. Exatamente. Tem que fazer entregas. O PT foi varrido, né, vamos dizer assim, nas eleições municipais de 2016, depois daquele evento Dilma, né? O PT foi praticamente varrido, perdeu várias prefeituras. Se você for fazer uma análise de comparação, se fizer uma comparação, vai ver que o PT teve uma queda violentíssima em relação aos seus territórios políticos, né? Não houve um avanço muito grande em 2020, nas eleições municipais de 2020. Por exemplo, Vitória é uma capital que volta e meia, né, é um prefeito, nós tivemos o João Coser, né, volta e meia tinha um prefeito que era ligado querendo ou não, a essência em relação ao PT, à esquerda. E nós tivemos o Pasolini, que é já se demonstrou ser de direita, etc. Não só a questão de entrega, Eustáquio, mas a questão da recomposição política. Né? Como é que o PT, quais serão as concessões que serão feitas, né, em relação ao universo político para se pavimentar esse caminho de reconstrução? Por exemplo, nós moramos em Vila Velha. Que PT existe em Vila Velha? Praticamente não existe PT em Vila Velha. Que PT existe, por exemplo, na capital de Vitória? Hoje, né, exatamente hoje, dia 5 de janeiro, não é isso? Então, a questão não é só as entregas, a questão da reconstrução desse universo todo, que é muito difícil. Né? Existe derrota, que não é derrota, né? Você tem um Bolsonaro que sai com praticamente a mesma margem de votação do Lula, mas um cara que sai com um caminho muito mais tranquilo para ele fazer um caminho de volta, quem sabe, ou talvez lançar um outro ator, do que a própria esquerda, vamos dizer assim, ocupar. Imaginar uma cidade de Vila Velha hoje governada por alguém indicado pelo PT, por um candidato petista, muito difícil, porque você não tem esse ator, você não tem essa construção em torno dele. Tem que ser uma coisa muito mágica, uma coisa muito mirabolante, para que isso aconteça de uma forma muito rápida, muito difícil. Que leitura vai fazer, por exemplo, nós tivemos aquela manifestação grandiosa de 2013, não é pelos 20%. Ali, de uma maneira bem difusa, a sociedade brasileira se manifestou contra todo aquele estado de coisas que envolvia, na época, aquela agenda de corrupção, aquela agenda de improdutividade do Estado, né? Agora nós tivemos recentemente essa situação das manifestações nos quartéis aí. Pode-se falar que são os caras antidemocráticos que não aceitaram o resultado das eleições, que pleiteiam intervenção, golpe, essas coisas todas, mas a verdade é que está havendo uma manifestação que não há como questionar a legitimidade delas. Pode até ser equivocada. Agora, não houve um foco desse pessoal que luta, que aspira, que resiste ainda ao resultado das urnas? Não seria mais efetivo se estivesse fazendo isso no Congresso, não? Exatamente. Assim, em vez de nos quartéis, ir para o Congresso? Eu acredito, né, na razão que levou essas multidões às ruas. Né? Primeiro, a gente tem que destacar o seguinte: nós temos uma parte muito considerável da sociedade que cansou da hipocrisia. Ela cansou. Ela não quer ver mais as suas práticas divorciadas, né, daquilo que você pensa, daquilo que você realmente acredita. Então essa parte da sociedade está cansada. E ela viu, não só em Bolsonaro, mas como também em outros atores, até o estilo rude dele, né? Uma representação de indignação. Né? Eu me indignar no sofá não tem tanto barulho. Né? Eu me indignar, pensar minha indignação na esquina da minha rua também não tem. Exatamente. Né? Então, assim, eu não duvido da razão dessas pessoas que estão na frente dos quartéis. Eu só acho que, por exemplo, a direita ela vai precisar se articular politicamente, ela vai precisar sistematizar os seus conceitos políticos, né? E fazer como, por exemplo, a esquerda fez isso anos atrás. Por exemplo, quando você queria parar uma produção, você ia para a porta de onde saíam os caminhões, tinha os piquetes, não é isso? Furava pneu, tirava aquela... Então, ou seja, o foco talvez não seja os quartéis.
acredito que teria um resultado muito grande se essa multidão toda estivesse, por exemplo, no Congresso, cobrando, por exemplo, se eu tenho um STF, que a grande pergunta é o seguinte: quem é que julga o STF? Quem é que fiscaliza o STF? É o Senado Federal. Então eu vou para frente do Senado Federal cobrar dos nossos representantes, daqueles que representam os nossos estados e o cidadão brasileiro, no caso a Câmara do Deputado e o Senado Federal, cobrar para que essas instituições que são, querendo ou não, o santuário da democracia brasileira, né, para que eles sim cumpram o seu papel, a sua atribuição de fiscalizar, né, os agentes públicos do STF e de outros poderes, outras instâncias que são indicados. Né. Então, assim, o foco, né, a razão, a indignação, joia, ela tem a sua relevância e deve ser respeitada. Né. Agora, a forma, quando você pensa em estratégia política, você vê que o efeito é bem pequeno, porque, querendo ou não, as Forças Armadas, elas não estão, já demonstrado que não tem tanto interesse, né, em, quem sabe ou não, voltar ao poder, governar um país de uma forma muito sisuda, né, como aquele chicote que muitos ainda têm horror, né, que chamam de ditadura, outros chamam de regime. Tem que se formar uma estratégia, né, tem que se conceituar isso, tem que sistematizar isso e tem que seguir isso de uma forma muito disciplinada. Caso contrário, eu lembro, por exemplo, da própria esquerda, enquanto a esquerda fazia aquelas gincanas nas praças do Brasil inteiro para arrecadar dinheiro para tocar suas campanhas, a direita morria de rir. Você olha que todo mundo achava aquilo muito bonitinho, não, isso é lindo, não, que bacana, isso é puro. Mas quando a esquerda acordou e falou assim: eu tenho que colocar um marqueteiro na minha campanha, eu tenho que mudar a fisionomia do meu candidato, eu tenho que mudar o meu discurso, eu tenho que trazer essa sociedade para dentro do meu projeto, aí a coisa ficou diferente. Então, se a direita também não tiver estratégia, sistematizar o seu pensamento e as suas ações, fica muito difícil. Vai ficar um eco aí. O Everton, é muito interessante ter a oportunidade de conversar sobre isso e, na verdade, não existe verdades definitivas, né? Tudo tá em construção. Nós estamos tentando compreender esse momento com o mínimo de distanciamento e imparcialidade para não se envolver também em confundir os desejos da gente com a interpretação da renda dos fatos. Mas você vê o seguinte: essa questão das Forças Armadas, não há um momento na história do Brasil que elas estão fora de um golpe ou de uma injunção de poder desde 1889, né? A tão festejada proclamação da República foi uma quartelada da qual a sociedade esteve à parte. Tanto assim que tiveram a preocupação de embarcar a família imperial, Dom Pedro, que era muito querido e que, segundo os relatos dos biógrafos, talvez tenha sido dos melhores funcionários públicos que o Brasil já tenha tido, embarcaram ele de madrugada temendo uma reação popular. Eles foram embarcados escondidos. Desde lá então, acaba a República Velha, os golpes de Estado do Getúlio, né? Sucessão de aqueles episódios de 54, quando a própria questão do Juscelino também teve sob correndo risco. Depois apareceu o esquema de João Goulart. Na verdade, uma sucessão de golpes, né? Então, quer dizer, isso é uma coisa que está muito incrustada na nossa história política, né? O que me ocorre agora é perguntar o seguinte: foram 120 milhões, né, o colégio eleitoral nosso, praticamente, 120 milhões. Vamos botar aí com diferença de 50,9 para 49,1, nós vamos dar a diferença de 1% aí, de Bolsonaro para Lula. Vamos botar para cima. Para cima. Então vamos considerar o seguinte: o PT tem uma cota, parece uma cota meio fixa de 30 milhões de votos. Certo? Para 60 milhões, você tem 30 milhões, então, que simplesmente não queriam Bolsonaro. O que se falou da chamada repulsa estética. O pessoal não é Lula, mas não queria Bolsonaro, por achá-lo limitado e se indispor mesmo com o cara. Do lado do Bolsonaro, parece que os 100% ou os 60%, você tem uma grande porcentagem que não era Bolsonaro também, e votaram contra Lula. Que perfis que a gente consegue identificar a partir daí? Assim, o bolsonarismo, ele é muito inicial. É aquilo que a gente falou, saiu do armário agora, vamos dizer assim, né? Por exemplo, nós tínhamos uma pesquisa... A direita saiu do armário. Exatamente, isso. Obrigado pela correção. Nós tínhamos uma pesquisa
o ano passado, que dos 100% dos eleitores de Bolsonaro, quem votava em Bolsonaro, por exemplo, votava, 62% desses 100% votava em Renato Casagrande. E tinha aquela discussão, né, dos mais, vamos dizer assim, radicais, mais inflamados, raiz, né? Poxa, quem vota em Bolsonaro não pode votar em Casagrande. Então você vê que a forma conceitual ainda, né? Outro aspecto é que, assim, eu acredito que o Bolsonaro conseguiu juntar muita força, né, contra ele mesmo. É isso? Quem era essa força capaz de tirar Bolsonaro do poder? Não era o Ciro Gomes, não era a Simone Tebet, era justamente a figura do Lula. Então juntou-se em torno, né, do personagem, uma coalizão da esquerda. Exatamente, uma coalizão de interesses também, né? E imprensa, universo político, né, querendo ou não, alguns tentáculos econômicos, e juntaram essa força toda, e Bolsonaro conseguiu essa proeza, eu chamo isso de proeza, de conseguir juntar, né, um time contra ele, que, querendo ou não, criou esse percentual que o tirou do poder. Se Bolsonaro fosse um pouco mais pragmático, eu até brinco às vezes com algumas pessoas, falando, olha, se o Bolsonaro fosse mudo, ele teria sido reeleito. Com certeza, eu também não tenho dúvida. Entendeu? Se ele fosse mudo, ele... Eu quero agradecer, de novo, a sua presença, e certamente ela será requisitada em outros momentos nossos, à medida que se desdobra esse processo político, que requer algum tipo de mastigação para se compreender melhor. Eu que agradeço. Enfim, política, eu prefiro ser otimista. Eu acredito que o país, né, o Brasil já morreu várias vezes, vamos dizer assim, né, nas narrativas políticas. Eu acredito que o país, o povo brasileiro é muito forte, trabalhador, e querendo ou não, a gente pode reconstruir algumas coisas que foram, vamos dizer assim, não vou dizer desconstruídas, mas que foram esquecidas durante esses 20, 30 anos. E eu acredito que dá para a gente pensar de uma forma positiva, porque é a única forma, o único meio de transformação social democrática, onde a gente de fato tem a participação, ainda é a política. Hoje a presença do cientista político Everton Santiago. Até já. Presença. Oferecimento Áureo. Mais que sonhar, realizar. E Vista Azul Hotel. A Europa pertinho de você.